Aleluia, estamos aí na nossa campanha de jejum e oração. Falta mais uma semana, já faltou mais, né, Pedro? Cadê o Pedro? Já faltou mais. E nós temos visto tantas coisas acontecendo nesses últimos dias. Sabe, eu não sei você, mas olha, eu vou te contar algumas coisas que eu tenho observado no nosso meio. Temos observado nesses últimos dias pessoas sendo salvas, pessoas entregando o coração para Jesus, casamentos sendo restaurados, portas se abrindo. Nós temos visto pessoas sendo curadas. Aleluia, pessoas sendo curadas. Aí eu te pergunto, você está vendo essas coisas acontecer? Se você não está vendo, não quer dizer que não está acontecendo, está acontecendo. Deus, Ele opera sempre, desde todo sempre Deus operou. Ele sempre opera milagres, maravilhas, Ele nos concede bênção, nos concede graças, mas o problema é que muitas vezes nós não vemos, nós não enxergamos ou não queremos ver. 21 dias para viver curas e milagres, é o tema dessa nossa campanha que nós estamos a fazer agora, que está no próximo domingo nós vamos entregar. E como o pastor disse hoje, mais cedo, eu vou trazer agora o 14º capítulo do livro que nós estamos lendo, e é um tema muito importante, é um tema muito especial. Eu estive meditando essa semana, lendo, e Deus falou muito comigo, e eu creio que Deus vai falar muito com você também. Só que para isso é muito importante que você esteja com os teus ouvidos espirituais atentos para ouvir. Sabe, muitas vezes a gente vem para a casa de Deus com o coração, sabe, cheio de problemas lá fora. É problema no trabalho, é problema no casamento, é problema com os filhos, é problema financeiro, é tanta coisa que a gente deixa a nossa mente tão cheia dessas coisas que o mais importante que é o Evangelho, a gente acaba deixando passar e a gente não percebe isso. Sabe, por isso eu peço para você, tenha atenção àquilo que o Espírito Santo tem para te dizer hoje. Preste atenção, abra os teus ouvidos, esteja focado, seja na palavra, seja na ministração, seja nos louvores. Fique atento, porque Deus tem algo para você hoje, eu creio nisso, eu creio. Bom, nós vamos falar hoje sobre Josafá. Quantos aqui conhecem a história do rei Josafá? Alguém já ouviu falar? Ok, a grande minoria, né, pelo jeito. Vamos lá, Josafá. Quem foi Josafá? Só para a gente contextualizar aqui a história, para que você perceba onde que nós estamos na história desse capítulo, quais são os personagens e o que acontecia naquela época, para que a gente possa entrar na palavra e poder entender o que é que isso pode se aplicar nas nossas vidas hoje, ok? Então vamos lá, só para contextualizar. Josafá, para quem não sabe, ele foi o 4º rei de Judá, após a divisão do reino de Israel. Lembra da história? Quando Israel foi dividido, o reino do norte, Judá do sul, ele era lá o 4º rei de Judá. Ele era o filho do rei Asa e tataraneto de Salomão, da linhagem de Davi. Davi você conhece, Davi você sabe quem foi. Então esse camarada aqui, ó, olha só a família desse cara, hein? Davi, Salomão. Esse cara já vinha de uma linhagem ali que tem algo poderoso, né? Ele reinou aproximadamente lá entre 873 a 848 antes de Cristo. Ou seja, ele reinou por volta de 25 anos em Judá. O seu nome em hebraico, ele significa o Senhor é juiz. Antigamente, hoje talvez nem tanto, mas antigamente o nome era dado para as pessoas com base naquilo que a vida dela significava. Não sei se você sabe, o seu nome tem um significado. Todo nome tem um significado. E o significado de Josafá é o Senhor é juiz. E isso vai ter um peso muito grande na história, a gente vai perceber isso logo mais. No início do reinado dele, Josafá ele começou a reinar com o quê? Com o propósito de buscar o Senhor e andar nos caminhos de Davi, que era o seu antepassado. Esse era o propósito do reinado dele. Ele fortificou Judá, ele construiu fortalezas e torres de vigia para proteger o território dele, todo o território. Ele removeu os altares idólatras que havia no local, promovendo pureza espiritual na nação. Olha só que maravilha, né? Um governante chegar a esse ponto e falar, olha, acabou a idolatria, aqui quem reina é Deus. Foi isso que ele fez.
Não só isso, ele enviou oficiais e levitas e sacerdotes também, para poder ensinar o povo sobre as leis de Deus. Sabe, era como se os nossos governantes hoje falassem: olha, a partir de agora eu vou enviar essas pessoas aqui para ensinar sobre a palavra de Deus, ensinar sobre o Evangelho. Foi isso que ele fez, ele enviou pessoas para poder disseminar a palavra e poder ensinar a respeito de Deus para o povo. O resultado disso foi notável. A palavra de Deus nos fala que o temor do Senhor caiu sobre as nações, inclusive as nações vizinhas. Nenhum inimigo ousou guerrear contra Judá naquele tempo, porque eles sabiam quem era o Deus daquele povo. Sabe? Coisas tremendas, olha só. Até os filisteus e árabes trouxeram presentes e tributos a Josafá. Sabe, Josafá se tornou aquela nação muito próspera naquele tempo. Ele se tornou poderoso e respeitado, mas manteve um coração voltado a Deus. Aqui é um desafio que muitos de nós passa. Já ouviu aquela frase, dê poder a um homem que você vai conhecer quem ele é verdadeiramente? Pois é. Mesmo sendo rei, mesmo tendo toda a atenção voltada a ele, ele nunca deixou de glorificar a Deus. Sabe? Muitas vezes nós não recebemos a bênção justamente por isso. Porque nós queremos atenção para nós, para o nosso ego, nosso coração. Só que a palavra de Deus, ela fala que quanto menos tiver de você aí dentro, mais dele vai ter aqui. Você consegue perceber isso? Consegue perceber a importância e o grau disso? Quanto menos de nós, quanto mais nós esvaziamos de nós mesmos, mais o poder de Deus atua no nosso coração, na nossa família, no seu emprego, na sua carreira e onde quer que você for. Inclusive, isso deve ser um objetivo para nós. Qual? De nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, nas palavras, no nosso casamento. Como que nós influenciamos as pessoas que estão à nossa volta. Sabe, as pessoas têm que olhar para você e ver um cristão. Sabe, ver alguém que segue a Cristo. Quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam? Quando elas olham para mim, o que elas enxergam? Sabe, mas isso é só para a gente começar a meditar um pouquinho e entrar aqui no tema. Bom, outra coisa que a palavra de Deus nos fala é que mesmo com todo esse coração devoto a Deus, ele também, como se diria hoje, ele também pisou no tomate algumas... também cometeu... Ele fez algumas alianças perigosas, algo que desagradou a Deus também. Por exemplo, apesar da fidelidade que ele tinha com Deus, Josafá fez alianças políticas com Acabe, rei de Israel, um rei mau e idólatra. E isso lá na frente teve consequências, sabe? Inclusive, um dos seus filhos casou com a filha de Acabe e Jezabel, que depois trouxe algumas consequências para o reinado dele. A história nos diz também que Josafá ele chegou a ir à guerra ao lado de Acabe contra a Síria, mesmo após o profeta Micaías, um homem de Deus, ter alertado e falar: não vai não é a vontade de Deus, não faz isso não. E mesmo assim ele foi. Sabe, o que isso diz para nós também? Que muitas vezes Deus manda pessoas para falar coisas para nós. Muitas vezes Deus manda, sabe, as pessoas para dizer: olha filho, não faz isso não vai. E por causa do ego, por causa do orgulho, nós não ouvimos e acabamos indo e fazendo aquilo que desagrada a Deus, sabe? Mas isso não quer dizer que ele não cria em Deus, não quer dizer que ele não amava a Deus, não. Simplesmente desobedeceu. O que mais que o rei Josafá fez? Ele centralizou um tribunal em Jerusalém com os levitas e sacerdotes que julgavam casos difíceis. O lema dele para governar era o seguinte, olha só o que diz lá em 2 Crônicas 19:9. Procedei com fidelidade e com coração íntegro para o Senhor. É como ele elegeu pessoas para julgarem os casos difíceis na época e falou: olha, vocês vão lá, vocês vão julgar nessas cidades, mas sejam com o coração íntegro, ajam de acordo com a vontade de Deus, não com a sua vontade. Aleluia. A grande crise, o exército inimigo, sabe, nós vimos aqui na história também que, dado certo ponto da história, você já sabe quem foi
o rei Josafá, você já sabe o contexto histórico que ele vivia, você já sabe que ele tinha um coração íntegro, que ele confiava em Deus, você já sabe que ele disseminava a palavra de Deus sobre o povo dele. Ele era um rei justo e íntegro, mas dado o momento, Josafá sentiu medo. A gente vai entender isso aqui agora. Teve, dado certo tempo da história, que uma coalizão de 3 povos, os Moabitas, Amonitas e Meunitas, eles marcharam contra Judá. Diante dessa ameaça, o que Josafá sentiu? Ele sentiu medo. Sabe, ele olhou para aquilo e teve medo. Só que ele não deixou de ter a fé dele em Deus. Ele buscou o Senhor e proclamou um jejum nacional. Diante daquela visão que ele teve, ele falou assim: Pai, eu não posso. Esse problema é grande demais para mim. Como que eu vou vencer com os recursos que eu tenho hoje? Como que eu vou vencer essa guerra? Eu não posso. E qual que foi a primeira atitude dele? Ele reclamou? Não. Ele desistiu? Não. Abandonou o barco? Fugiu? Não. Primeira coisa que ele fez, ele buscou e orou e clamou, e ainda instaurou um jejum nacional. Jejum, isso te lembra alguma coisa? 21 dias de jejum, né? Nós estamos passando agora. Sabe, não há força em nós para resistirmos a esta grande multidão, disse ele. Nós não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós cantamos hoje no começo do culto que os nossos olhos estejam sempre nele, não nas dificuldades, que os nossos olhos estejam nele, voltados nele. E foi com esse coração que Josafá entrou nessa guerra, sabe? Mas eu quero trazer hoje para nós aqui, 7 atitudes que nós como cristãos, que nós como crentes que somos, devemos ter perante as dificuldades que a vida nos dá. Sabe, a palavra de Deus, ela não disse que nós não teríamos dificuldade. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós teremos muita dificuldade e aflições nesse mundo. Mas Ele venceu o mundo. E se Ele estiver com você, querido, você vai passar por essa dificuldade. Lá no final você ainda vai cantar vitória, porque você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Mas isso não significa que nós não vamos estar perante situações difíceis na vida, não. Mas Ele garante que Ele vai estar conosco o tempo todo. Primeira atitude que nós devemos ter quando estamos diante de uma dificuldade: reconheça a sua limitação, mas enfrente o medo. Lá em 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 20, no verso 3, diz assim, Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Um pouquinho mais para frente, no verso 12, diz assim: nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Ele reconheceu a sua limitação. Ele sabia que não havia chance nenhuma de vencer aquela batalha sem Deus. Não haveria possibilidade. Olha só o que diz lá em Tiago 4,6 também. Mas Ele nos concede graça maior. Tiago 4,6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe, quando nós deixamos o nosso ego de lado, quando nós deixamos as nossas frustrações de lado, as nossas limitações, e damos espaço para o Espírito Santo atuar na nossa vida, querido, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Não existe batalha tão grande que seja maior do que o poder do nosso Deus. Sabe, não importa, seja a sua dificuldade financeira, matrimonial, no trabalho, seja na saúde de algum ente querido, seja na saudade. Muitas vezes nós estamos com uma dificuldade grande aqui, que nós vemos pessoas vindo para uma terra nova e a família ficando para trás, sabe? Isso muitas vezes acaba se tornando um problema nos nossos corações, e que aquilo vai tornando uma proporção tão grande. Mas, querido, não desista. Logo essa tempestade vai passar, logo esse tempo vai passar e as coisas vão se ajeitar. É isso que diz a palavra de Deus. Ela fala: não desanime. Sabe, eu vou te dizer uma coisa: medo não é pecado.
Muitos de nós fomos ensinados, quando crianças, que medo é pecar, né? Você tem medo é pecar. Não, mas você ter medo de alguma coisa só significa que você é humano. Nós temos medo. Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade, nós sentimos medo, mas isso não é pecado. Só que a escolha que você faz com o medo vai definir o rumo da história. Ou você volta para trás, ou você desiste, ou você avança com Deus. É isso que vai definir a vitória. Josafá, ele teve medo, mas ele buscou o Senhor, ele confessou: Pai, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Dê nome ao seu exército inimigo. Qual que é aqui o exército de Josafá eram os inimigos dele, mas e na sua vida hoje, quais são os seus inimigos? Se é assim que nós podemos dizer. Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas limitações? Coloque isso perante Deus, reconheça: Pai, eu não posso. Pai, eu não consigo, eu preciso de Ti, eu preciso, Pai. Me ajuda. Coloque todas as suas limitações perante Deus. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude: não desanime. Foque os olhos no Senhor. Segunda Crônicas, ainda no capítulo 20, no verso 15, diz assim, Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e ao rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Lá em João capítulo 6, verso 16, diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma palavra de Deus para nós, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Mas como nós comentamos no começo, muitas vezes nós estamos tão focados nos problemas que nós esquecemos daquilo que o nosso Deus é capaz de fazer. Muitas vezes nós damos autoridade para o inimigo que ele não tem na nossa vida. Muitas vezes você coloca a sua dificuldade acima de Deus, querido. Não. Nós não vamos viver por milagres, nós não vamos ser movidos por milagres, nós vamos ser movidos por fé. Antes do milagre acontecer, eu já creio que vai dar certo. Antes do milagre acontecer, eu já creio. Antes, é assim que funciona. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós não vamos ser movidos por milagres, mas eles vão acontecer na nossa vida. Nós não servimos a Deus pelaquilo que Ele pode fazer, que são muitas coisas. Nós servimos Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez na nossa vida, por aquilo que Ele já derramou lá na cruz, lá para que nós fôssemos salvos. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, e não simplesmente para sermos abençoados. Sabe, muitas vezes nós ficamos buscando atrás de bênção. E esquecemos do propósito da nossa vida aqui na terra. Sabe, não é menosprezar a nossa dificuldade, não é menosprezar os problemas que cada um de nós temos, mas nós darmos o foco correto para as coisas. É você declarar que Deus está acima de todas as coisas, que Deus é um Deus que pode todas as coisas. Não desanime, foque os olhos no Senhor. Sabe, o inimigo, ele tenta roubar o ânimo, só que Deus responde assim, não temas, a luta não é sua. Nós precisamos manter um foco em quem Deus é e não no tamanho do problema. Depois que o nosso ânimo é restaurado, vem a palavra que vai redefinir a batalha, sabe? Não desanime. Talvez você esteja passando por um problema que você nunca pensou em passar. Talvez você está numa dificuldade que... Talvez você olha para o teu problema e fala: Pai, preciso de Ti, Pai, preciso de Ti. Me orienta, me guia sobre o que eu tenho que fazer, Pai, me orienta. Terceira atitude que nós podemos extrair daqui, ouça a voz de Deus, dizendo assim, esta batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor. Lá em 2 Crônicas ainda no capítulo 20, no verso 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã de manhã, e o Senhor estará com vocês. Sabe,
Deus não está falando para a gente fugir da guerra, não está falando para a gente fugir da batalha ou fugir dos problemas. Ele está mandando muito pelo contrário, vá para a guerra. Só que você não vai precisar lutar, porque essa batalha é minha, diz o Senhor. Ou seja, Ele não nos livra da guerra, mas Ele nos dá um resultado favorável, é isso. Olha só, a palavra profética de Jaziel muda o eixo, foi Jaziel que disse isso aqui acima. Deus assume a causa. Muitas vezes Deus vai enviar profetas para falar com você, para falar assim, querido, não desanime, vai dar certo, sabe? Só que muitas vezes nós não queremos ouvir. Nós precisamos ter um coração disposto a ouvir e a obedecer, confiar em Deus. Eu sei que é difícil muitas vezes, mas querido, se você superar isso, o mar vai se abrir e coisas vão acontecer na sua vida. Quando nós superamos o nosso orgulho, quando nós superamos o nosso ego, abrimos os nossos ouvidos e damos o direcionamento correto, de acordo com a palavra, o mar se abre, não tem como isso não acontecer. Não tem, isso é promessa de Deus para as nossas vidas. É promessa de Deus. Pare de ouvir, sabe, essas vozes que vêm tentar tirar o seu sossego. Nós cantamos isso aqui no começo também. Sabe, que nós possamos ouvir apenas a palavra de Deus, sabe? Quando nós estamos em problema, parece que é terrível, né? Você está passando por uma dificuldade, aí chega alguém e está lá, irmã, vixe, isso é problema mesmo, hein? Paz, terrível. E são poucos que chegam para dizer assim, olha, confie em Deus que isso vai dar certo, no final tudo vai dar certo. São poucos que chegam para dizer. O que a palavra de Deus nos ensina? Não ouçam essas vozes contrárias. Foque apenas nele, não no problema, foque nele. Mas se a batalha é dele, então qual que é o nosso papel diante de tudo isso? Você parou para perguntar isso? Eu já me perguntei várias vezes. Pô, Senhor, mas se a batalha é sua, se o problema é seu, não é meu, o que eu tenho que fazer então? A palavra de Deus diz assim, que o nosso papel é adorar e confiar. Adore, confie, creia que a batalha é dele. E com isso nós entramos na quarta atitude. Adore mesmo antes da resposta. Não é o contrário, queridos. Deus pode te abençoar o momento que Ele quiser, sim. Mas a regra é, adore antes. Depois o milagre acontece. Olha só. 2 Crônicas, capítulo 20, ainda seguindo no mesmo contexto, lá no a partir do verso 18, diz assim, Josafá, ele prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E olha só o que aconteceu quando eles começaram a cantar. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Só para complementar, lá em Salmos capítulo 23, no verso 5, diz assim, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Você crê no poder da adoração? Eu só fico pensando aqui porque naquele momento, naquela guerra, diante de todo aquele exército, tinha multidão de exército assim, o rei Josafá pega os músicos e falam, vão na frente cantando. Eu fico pensando, aí Gabriel, se fosse nós naquela época lá, mano. Mandou os músicos para cantar. Só que isso daqui revela um princípio muito grande para nós. Quando você tem uma dificuldade, quando você tem um problema, louve ao Senhor, cante, ofereça a Ele todo o teu louvor, todo o teu ser para Ele.
Isso daqui nos revela uma coisa muito grande. Você está passando por algum problema? Louve, cante, exalte ao Senhor, agradeça, exalte o nome dEle. Sabe? A palavra de Deus nos diz que a nossa luta aqui não é contra a carne, não é contra as pessoas que estão em nossa volta, mas sim contra principados e potestades. E isso a gente só consegue vencer através da oração. Através da oração, através na crença que nós temos nele. Sabe? Louve. O poder da oração, ele pode transformar. Enquanto eles louvavam, o Senhor armou emboscadas contra os inimigos que se voltaram uns contra os outros. Olha só, eles começaram a louvar. É como se algum espírito ali havesse confundido eles, o exército, e o exército acabou, eles mesmos se mataram. Olha só, o problema acabou sozinho. Esse é o poder da oração. Esse é o poder de quando nós levantamos um clamor para Ele. É o poder que tem na nossa adoração, quando sobe para Ele, com o poder. Deus, Ele pode todas as coisas. O exército de Judá não precisou nem lutar, olha só. Pois quando chegaram, os inimigos já estavam mortos. Então, imagina na tua cabeça. Deus fala assim para Judá: olha, estejam firmes para guerrear, peguem suas espadas, peguem todas as suas armas e vão para o campo de batalha. Mas vocês não vão precisar lutar, porque eu vou vencer a guerra para vocês. Fico imaginando, né? A pessoa chegando lá com a espada, com o escudo, todo cheio de armadura e os caras se mataram, meu. Não vão precisar lutar, não. É assim que Deus age na nossa vida. É assim. Não é fácil, não quer dizer que é fácil, mas é simples. Concorda comigo que é simples? A ideia é simples. Basta louvar de todo o teu coração. Atitude número 5. Tome posição em fé. Em fé. Olha só, ainda lá no verso 17, o segundo trecho diz assim, ó: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Mais à frente, no verso 20, ali, ó, na segunda parte também: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 28, diz assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. No verso 31, um pouquinho mais para frente: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós servimos a um Deus vivo, querido. Nós servimos a um Deus que operava milagres lá no passado e opera ainda hoje. Ele está aqui hoje, por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprir um rito, não. Sabe? Nós não estamos aqui para cumprirmos uma escala ou cumprirmos um ritual. Não, eu vou lá, eu vou orar, depois eu volto para minha casa. Não, nós estamos aqui porque nós cremos no poder da salvação, nós cremos no poder do Evangelho. Ser igreja, ser cristão, não é simplesmente vir no culto no domingo. É aquilo que te define lá fora da igreja. Porque ser cristão na igreja é muito fácil. É muito fácil você ser cristão aqui na igreja. Mas como que você é na sua casa? Como que você é com a sua família? Como que você é no teu trabalho? Como que você é no trânsito? Quando o mecânico atrasa a entrega do teu carro, como que é? As nossas atitudes é que definem quem você é. Sabe? Tome posição em fé. Nós já falamos aqui. Nós vivemos pela fé, não pelos sinais. Os sinais virão sim. Os milagres virão sim. A cura virá. As portas se abrirão. As dificuldades passarão. Sim, isso sim, tudo é verdade. Mas nós não vivemos por causa dessas coisas. Nós vivemos por causa daquilo que Ele é. Amém? Tomai posição. Isso quer dizer que fé não é inércia. Não é você ficar parado esperando as coisas acontecerem. Isso não é fé. Fé é você tomar posição. É você partir para o campo de batalha sabendo que você vai vencer. Porque o Deus que está com você é maior do que todas as coisas. Isso é fé. Permaneça firme na promessa. Obedeça aquilo que Deus falou para você.
Eu não vou ceder à ansiedade, porque eu creio que no Senhor e ficarei seguro. Sabe? Quando nós estamos posicionados, nós não nos escondemos, mas nós obedecemos. Quando você se posiciona para a batalha, perante a dificuldade, você está dizendo assim: Pai, vou cumprir a tua vontade, estou aqui. Se for preciso guerrear, vou guerrear, mas eu sei que a luta é do Senhor. Aleluia. Atitude número 6. Enfrente o inimigo com confiança. Obediência, confie. Ainda lá no verso 17, na última frase, diz assim, ó: saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. A fé que obedece, ela participa do milagre. Quando você obedece, quando você segue aquilo que o Espírito Santo tem determinado para você, o milagre acontece. Creia. Não fique parado. Não fique na inércia. Creia, confie. Porque a fé que obedece participa do milagre. Você precisa dar o primeiro passo. Sabe, aquele passo que você tem adiado, talvez uma ligação, um pedido de perdão, uma consulta, um currículo. Orgulho. Muitas vezes nós temos orgulho. Nós somos muito orgulhosos. Sabe, eu acredito que o pior problema da nossa geração, talvez, é ter razão. Todo mundo quer ter razão. E quando você tem razão, quando você está certo de que a sua convicção é maior do que a do próximo, do que do outro, isso causa guerra, isso causa conflito, isso causa contenda, porque nós não somos preparados, se não pela vontade de Deus que age em nós não somos preparados para abrir mão do nosso orgulho. Nós somos orgulhosos. Por isso que a nossa oração tem que ser dia após dia: Pai, tira de mim tudo que não provém do Senhor, e que o Senhor venha preencher esse vazio que tem dentro de mim, que esse buraco que está aqui dentro do meu coração seja preenchido somente pelo Teu Espírito Santo, e não pela minha vontade. Quando nós fazemos essa oração, quando nós damos espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida, aí o milagre vem. Fé que obedece participa do milagre. Quando nós obedecemos, Deus transforma perdas em ganho. Ele transforma o vale de ossos secos em soldados. Ele transforma aquilo que estava morto em vida. Ele traz você à vida. Sabe, toda dificuldade passa, porque nós sabemos que o Deus que nós cremos é um Deus vivo. 7ª e última atitude que eu quero trazer hoje aqui para você: recolha as recompensas e dê nome ao seu vale. Se você chegou até aqui, se você creu no milagre, vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Vai ter o casamento restaurado, os vícios vão embora, a sua saúde é restaurada, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela, sabe, depressão que você sentia, ela vai embora. E isso vai dar lugar para algo tremendo, algo maravilhoso, que é o poder do Espírito Santo. Você vai recolher as recompensas. Lá em 2 Crônicas 20, 25 diz assim, ó: então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar, sabe? Quando você crê, quando você vai para o campo de batalha certo da vitória, as bênçãos que o Senhor tem para você vão ser maiores do que aquilo que você pensava. Nós cantamos isso aqui várias vezes. Sabe, que os nossos olhos vão ver coisas além daquilo que nós imaginamos. Eles ficaram 3 dias recolhendo bênçãos ali, ó. Olha só. Deus, Ele não apenas livra, mas Ele nos fortalece no meio da batalha. O povo passou 3 dias recolhendo os despojos, que eram ouro, prata, riquezas. Talvez o seu despojo hoje seja um emprego novo, perdão, cura, não sei. Entregue isso para Ele, entregue tudo isso para Ele, que você vai ver que o milagre vai acontecer. Aqui nós vemos na história que eles tiveram uma vitória completa. Olha só, nenhum inimigo ficou de pé. Josafá, ele voltou a Jerusalém em paz e com grande alegria.
O temor do Senhor se espalhou novamente por todas as nações ao redor. Olha só. Tudo isso pelo poder da oração, do jejum e da fé. Repete isso aí comigo, ó. Oração, jejum e fé. Com essas três coisas, queridos, se a sua fé estiver focada nele, tão somente nele, não há mar que não vai se abrir na tua frente. Não há problema que vai ficar de pé, porque nosso Deus é um Deus vivo e a palavra de Deus nos garante isso. Eu quero concluir aqui agora, quero pedir o Ministério Louvor subir, se preparando. Fazer uma recapitulação aqui de tudo aquilo que nós falamos hoje. Primeiro, reconheça a limitação e leve o medo a Deus. Segundo, não desanime, fixe os olhos no Senhor. Ouça a voz de Deus. Terceiro, ouça a voz de Deus. A batalha é dele. 4, adore antes da resposta. Louve. Louvores de gratidão. Louvores para Ele. 5, tome a sua posição em fé. Nós não vivemos pelaquilo que vemos, nós vivemos pelaquilo que nós cremos. 6, enfrente com obediência. Vá para o campo de batalha, não se amedronte. Ter medo não é pecado. Medo significa que você é humano. Mas vá, enfrente com obediência. E no fim, recolha as recompensas. Recolha e dê nome ao vale, dê nome aos seus problemas. Sabe? Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você